Animais sujos como você pertencem a jaulas, não a armaduras. Essas palavras assombrariam o policial Gonzales pelo resto de sua vida. A juíza Marina Cruz entrou no tribunal vestindo roupas civis, segurando uma maleta com os arquivos do caso do dia. Mais um rato do subúrbio tentando invadir. Gonzales bloqueou seu caminho, lançando-lhe um olhar carregado de desprezo. A palma aberta atingiu seu rosto com tanta força que sua cabeça girou para o lado. A pasta cara voou de suas mãos, espalhando documentos legais pelos degraus do tribunal como confete. Gonzales agarrou-a pelo pescoço, empurrando-a contra a parede de pedra. Animais sujos como você pertencem a jaulas, não a armaduras. Ele torceu seus braços para trás, algemas de metal cravando-se em seus pulsos. Outros policiais se aproximaram, rindo e gravando tudo com os celulares. O queixo de Marina latejava, mas seus olhos permaneciam fixos na placa de bronze acima da entrada do tribunal. Honrável juíza M. Cruz. Ela estava a apenas 6 metros de seu próprio tribunal, sendo brutalizada pelo sistema que jurara proteger. Já viu karma tão instantaneamente cruel? Dentro do tribunal, Gonzales ajeitou o uniforme e pigarreou. Ele já tinha ensaiado essa dança inúmeras vezes. Girar a história, controlar a narrativa, se fazer de herói. O sistema sempre valorizava mais os policiais do que os suspeitos, especialmente quando os suspeitos se pareciam com ela. Meritíssimo, começou Gonzales com a voz firme e ensaiada. Eu estava conduzindo os protocolos de segurança de rotina quando encontrei um indivíduo suspeito tentando violar a segurança do tribunal. Ele apontou para Marina, agora, sentada algemada à mesa do réu, com um hematoma roxo se formando em sua bochecha esquerda. O réu agiu de maneira errática, recusando-se a fornecer identificação e ficando cada vez mais agitado quando solicitado a cumprir os procedimentos de segurança padrão. O juiz interino, juiz Donovan, um homem magro e pálido de cerca de 60 anos, assentiu com aprovação. E o que exatamente o senhor observou, policial Gonzales? Meritíssimo! Ela estava vestida de forma inadequada para o tribunal, carregando o que pareciam ser documentos legais roubados. Os olhos de Gonzales brilharam enquanto aquecia a história. Quando me aproximei para investigar, ela se tornou verbalmente agressiva, usando palavrões e ameaças. Da galeria, 2 outros policiais, Ramos e Hendricks, trocaram olhares cúmplices. Eles já tinham ouvido Gonzales contar histórias semelhantes dezenas de vezes. Rostos diferentes, mesmo roteiro. Ela continuou gritando sobre ser alguém importante, prosseguiu Gonzales com desdém. Essas pessoas sempre alegam ser advogados, juízes ou senadores para evitar responsabilização. Eu já conheço esse manual meritíssimo. O juiz Donovan se inclinou para a frente, claramente interessado. Ela tentou fugir ou resistir à prisão. Com certeza. O réu ficou fisicamente combativo quando tentei colocá-la sob custódia protetora. Fui obrigado a usar o mínimo necessário de força para garantir a segurança pública. A mão de Gonzales tremia quase imperceptivelmente. A única falha em sua performance polida. Os dedos da estenógrafa do tribunal voavam sobre a máquina, capturando cada mentira para a posteridade. Na última fila, um jovem escriturário franziu a testa, algo insistindo em sua memória. Oficial Ramos, chamou o promotor. Pode corroborar o depoimento do policial Gonzales? Ramos se levantou, uniforme impecável. Sim, senhora. Eu testemunhei todo o incidente. O réu claramente tentou contornar os protocolos de segurança. O oficial Gonzales lidou com a situação de forma notável e profissional. E quanto à suposta agressão? Questionou o juiz Donovan. Gonzales apertou o maxilar. Meritíssimo. Usei apenas a força necessária para subjugar um indivíduo agressivo que estava ameaçando a segurança do tribunal.
Os ferimentos do réu, se houver, resultaram de sua própria resistência a ordens legais. Ele pegou o telefone e exibiu um vídeo que, convenientemente, começava no meio do confronto. Tenho uma filmagem parcial aqui, mas, infelizmente, minha câmera corporal não funcionou direito esta manhã. A mentira deslizou de sua língua como mel. Que conveniente, murmurou Marina, falando pela primeira vez. Sinto muito, disse o juiz Donovan, levantando uma sobrancelha. Nada, meritíssimo, respondeu ela com calma, embora seus olhos brilhassem com fúria contida. Gonzales continuou sua encenação. O que vemos aqui é um caso clássico de alguém tentando usar a carta da vítima após ser pega infringindo a lei. Ela invadiu propriedade do governo, carregava documentos suspeitos e, quando confrontada, imediatamente alegou discriminação. A promotora, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia Silva, assentiu com simpatia. Oficial Gonzales, em seus 15 anos de serviço, já passou por situações semelhantes? Infelizmente, sim. Há um padrão. Certos indivíduos acreditam estar acima da lei, que as regras não se aplicam a eles. Eles usam acusações de racismo para escapar de seu próprio comportamento criminoso. A voz de Gonzales se elevou com indignação. É, sinceramente, um insulto às verdadeiras vítimas de discriminação. Várias pessoas na galeria, a maioria funcionários brancos do tribunal, assentiram. Já tinham ouvido histórias semelhantes nas notícias ou visto narrativas parecidas se espalharem nas redes sociais. Até parecia familiar, confortável. Quando a ré alegou que iria trabalhar, Gonzales fez aspas no ar de maneira debochada, mas ela não conseguiu apresentar verificação de emprego, nenhuma identificação ou motivo legítimo para estar em área restrita do tribunal. Thompson, o terceiro policial, deu um passo à frente. Se me permite acrescentar, meritíssimo, o réu portava documentos legais confidenciais. Suspeitamos que possa estar envolvido em roubo de identidade ou algum esquema de fraude. O juiz Donovan franziu a testa. Esquema de fraude. Sim, senhor, respondeu Gonzales, sentindo o impulso. Esses documentos tinham papel timbrado judicial, números de processos e informações confidenciais. Nenhum cidadão comum teria acesso a materiais assim. Suspeitava-se que Marina pudesse estar planejando se passar por funcionária do tribunal. A ironia era quase sufocante, mas Gonzales continuou, alheio à armadilha que estava se formando ao seu redor. Na minha opinião profissional, concluiu, este é apenas mais um caso de alguém tentando burlar o sistema. Ela sabe que se conseguir jogar a carta da raça ou alegar brutalidade policial, consegue desviar a atenção de seus crimes reais. É uma manipulação calculada da simpatia pública. Ele se virou para Marina diretamente, com os olhos frios e desdenhosos. Essas pessoas acham que podem simplesmente entrar e circular em qualquer prédio, qualquer tribunal, qualquer espaço que desejem. E quando são detidas, gritam discriminação. Bem, não no meu tribunal. As palavras pairaram no ar como uma nuvem venenosa. Vários funcionários do tribunal se mexeram desconfortavelmente, enquanto outros permaneceram impassíveis. Meritíssimo, acrescentou a promotora Patrícia Silva, o Estado recomenda que prossigamos com as acusações de invasão de propriedade, resistência à prisão e agressão a um policial. A tentativa do réu de enquadrar isso como uma questão de direitos civis é claramente uma estratégia desesperada de defesa. Gonzales permitiu-se um pequeno sorriso. Exatamente como planejado. Outro caso, outra vitória, mais um lembrete de que o sistema funcionava como deveria. As pessoas conheciam seu lugar, ou aprendiam da maneira mais difícil. Além disso, continuou ele, encorajado pela atmosfera de apoio, quero enfatizar que demonstrei notável contenção. O réu estava claramente instável, possivelmente sob influência de narcóticos. Um policial menos experiente poderia ter usado força muito mais significativa. O juiz Donovan assentiu gravemente.
Seu profissionalismo é notável, oficial Gonzales. Na cadeira do réu, Marina permanecia imóvel, mãos cruzadas no colo, apesar das algemas. Sua expressão era calma, quase serena, mas quem olhasse de perto perceberia a ligeira curvatura dos cantos da boca. Ela tomava nota mental de cada mentira, cada fabricação, cada detalhe que logo poderia destruir a carreira e a reputação de Gonzales. Ele não tinha ideia de que estava testemunhando diante da própria pessoa com poder de destruí-lo. Há mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Perguntou o juiz Donovan. Adicionar, oficial? Gonzales endireitou os ombros. Apenas incidentes como este nos lembram porque precisamos de uma aplicação firme da lei. Algumas pessoas só entendem a autoridade quando apoiada pela força. O réu aprendeu hoje que ações têm consequências. Ele não sabia o quão proféticas seriam aquelas palavras. A promotora sorriu confiante. O Estado encerra seu caso contra este réu meritíssimo. As evidências mostram claramente um padrão de comportamento criminoso e resistência à autoridade legal. Quando Gonzales desceu do banco das testemunhas, lançou um último olhar para Marina. Um piscar de olhos, um gesto de domínio total, vitória completa, que seria o último momento de triunfo em toda a sua carreira. A ré pode agora apresentar sua declaração, anunciou o juiz Donovan, com o tom sugerindo que seria apenas uma formalidade antes da sentença. Marina Cruz levantou-se lentamente, algemas tilintando suavemente. Apesar do hematoma roxo e do estado desalinhado de suas roupas, mantinha uma dignidade inconfundível que fez várias pessoas se moverem desconfortavelmente. Obrigada. Meritíssimo. Sua voz era clara, controlada e carregava autoridade suficiente para preencher toda a sala. Agradeço a oportunidade de abordar essas alegações. O juiz Donovan piscou. Havia algo inesperado e profissional em seu tom, que não correspondia à narrativa que Gonzales havia apresentado. Primeiramente, gostaria de esclarecer várias imprecisões factuais no depoimento do oficial Gonzales. Os olhos de Marina percorreram o tribunal metodicamente, pousando em cada pessoa que apoiara as mentiras do oficial. De acordo com sua declaração, eu estava invadindo propriedade governamental. No entanto, eu estava caminhando em uma calçada pública, aproximando-me da entrada principal deste tribunal por volta das 8h47. Ela se virou ligeiramente, dirigindo-se diretamente ao juiz Donovan. Meritíssimo! Tenho certeza de que está familiarizado com a decisão do Supremo Tribunal do Comitê de Organização Judicial, que estabelece claramente que calçadas públicas adjacentes a prédios governamentais são fóruns públicos tradicionais, onde cidadãos têm direito constitucional de estar presentes. Os dedos da estenógrafa pausaram por um instante. O promotor franziu a testa. Não era a explosão emocional que esperavam de alguém enfrentando acusações graves. Além disso, continuou Marina, o policial Gonzales testemunhou que eu carregava documentos suspeitos e sugeriu envolvimento em roubo de identidade. Gostaria de examinar essa alegação. Ela gesticulou em direção à mesa de provas, onde seus papéis recolhidos estavam organizados. Estes documentos são de fato materiais jurídicos autênticos, arquivos de casos pendentes, memorandos judiciais e correspondência administrativa. Tenho acesso legítimo a todos eles em minha função profissional. O que exatamente é sua profissão, senhorita? Interrompeu o juiz Donovan. Marina sorriu levemente. Dr. Cruz, e em breve, meritíssimo, apresentarei minha comprovação profissional. Gonzales sentiu um arrepio na espinha. Algo estava muito errado com aquela situação. Meritíssimo, se me permite continuar, disse Marina, com cadência firme e segura, perfeitamente à vontade em tribunal. O policial Gonzales também alegou que eu me tornei verbalmente agressiva e usei palavrões. Invoco meu direito de permanecer em silêncio sobre qualquer declaração que eu possa ter feito durante o suposto incidente. No entanto, observo que todas as minhas palavras foram respostas diretas a uma agressão física sem provocação, aviso
ou justificativa legal. A jovem escrivã, na última fila, se endireitou. A voz de Marina, seus gestos, soavam estranhamente familiares. Agora, sobre a alegação de que a câmera corporal do policial apresentou defeito, Marina continuou. Meritíssimo, este tribunal tem ampla cobertura de câmeras de segurança, incluindo câmeras HD posicionadas a cada 4 metros ao longo da entrada principal. Além disso, há sistemas de backup automático de todas as filmagens das câmeras corporais, independentemente do equipamento alegado. O mau funcionamento da situação fez a cor desaparecer do rosto de Gonzales. Ele havia se esquecido das câmeras de segurança do tribunal na pressa de controlar a narrativa. Gostaria de solicitar formalmente, continuou Marina Cruz, com voz calma e firme, que este tribunal emita uma ordem de preservação de todos os arquivos eletrônicos e dados de vigilância desta manhã, entre 8h45 e 9h15, incluindo, mas não se limitando a, imagens de segurança do tribunal, arquivos de backup da câmera corporal e quaisquer gravações de celulares que possam ter sido feitas pelos policiais presentes no local. A promotora Patrícia Silva levantou-se abruptamente. Objeção, meritíssimo. O réu não pode simplesmente fazer exigências probatórias sem representação legal adequada. Marina se virou para ela com um olhar tão penetrante que a promotora deu um passo involuntário para trás. Meritíssimo. Os réus, em prosa, têm o direito constitucional de apresentar provas em sua própria defesa, de acordo com a 6ª emenda. Além disso, o visto Brady de Maryland estabelece a obrigação da acusação de preservar potenciais provas exculpatórias. O silêncio no tribunal tornou-se ensurdecedor. Isso não era como esses casos normalmente aconteciam. O juiz Donovan pigarreou. Senhorita Cruz, você parece excepcionalmente familiarizada com procedimentos legais. Possui formação formal em direito? Tenho experiência com o sistema judiciário. Meritíssimo, respondeu Marina com tom cuidadosamente neutro. Mas com os olhos brilhando de leve diversão, ela se aproximou da mesa de evidências, limitada pelas algemas, e gesticulou em direção aos seus pertences espalhados. Meritíssimo, gostaria também de abordar a caracterização feita pelo oficial Gonzales sobre minha presença aqui como suspeita ou não autorizada. Apontou para um documento específico entre os papéis. Este é meu calendário judicial diário, mostrando que eu estava programada para presidir. Eu deveria comparecer neste edifício para assuntos legítimos a partir das 9h desta manhã. O oficial de justiça, um homem robusto chamado Henderson, que trabalhava neste tribunal há 12 anos, ficou imóvel, olhando para Marina com reconhecimento e horror crescendo no rosto. O oficial Gonzales testemunhou que eu teria afirmado ser alguém importante, continuou Marina. Gostaria de esclarecer que nunca fiz tal afirmação. Na verdade, tentei mostrar minha identificação, mas ele se recusou a examiná-la antes de iniciar sua agressão. Ela fez uma pausa, examinando o tribunal. Meritíssimo, tenho em minha posse, apesar da interferência física do oficial Gonzales, documentação que estabelece conclusivamente minha identidade e minha razão legítima para estar neste tribunal esta manhã. O juiz Donovan parecia cada vez mais desconfortável. Que tipo de documentação? Marina cuidadosamente retirou do bolso da jaqueta seu passe judicial, movendo-se devagar para não alarmar ninguém. Meu passe de estacionamento judicial foi emitido pelo escritório administrativo deste tribunal. Meu cartão de acesso ao prédio contém meu código de entrada judicial e minha identificação oficial. Henderson levantou-se de repente, pálido ao reconhecer a mulher que via todos os dias há 3 anos. Meritíssimo, disse Marina em voz baixa. Acredito que houve um mal-entendido significativo sobre quem exatamente o oficial Gonzales atacou esta manhã. Ela ergueu uma carteira de credenciais de couro. Mesmo do outro lado da sala, o selo judicial dourado era claramente visível. Talvez devêssemos nos retirar para que as identificações corretas possam ser verificadas.
sugeriu Marina, com o tom inconfundível de alguém acostumado a dar ordens em tribunal, não a recebê-las. O juiz Donovan olhou fixamente para a carteira, depois para o rosto de Marina e, por fim, para o oficial Henderson, que assentiu sombriamente. O tribunal entrará em recesso por 15 minutos, disse ele rapidamente. Quando o martelo caiu, Gonzales sentiu seu mundo começar a ruir. Qualquer jogo que ele pensava estar controlando agora escapava de suas mãos. Durante o recreio, o tribunal fervilhava de tensão. Em uma pequena sala de espera adjacente, Marina sentou-se calmamente enquanto Henderson mexia nas chaves, mãos tremendo com a gravidade da situação. Juíza Cruz, sussurrou ele, com voz carregada de horror. Jesus Cristo não a reconhecia em trajes civis. Está tudo bem, Henderson, respondeu Marina suavemente. Você não fez parte disso, mas preciso que faça algo por mim. Qualquer coisa, meritíssimo. Qualquer coisa mesmo. Preciso que você vá aos meus aposentos em silêncio e me traga minhas vestes judiciais, pretas com detalhes dourados. E meu martelo, aquele usado na cerimônia de posse. Henderson assentiu vigorosamente e saiu apressado, deixando Marina sozinha com seus pensamentos. Ela fechou os olhos e respirou fundo, concentrando-se como aprendera em seus 23 anos no tribunal. Naquela manhã, ela fora vítima, uma mulher algemada enfrentando acusações forjadas. Mas agora era hora de recuperar o que era dela. Seu telefone, confiscado durante a prisão, estava agora em mãos novamente, cheio de chamadas e mensagens perdidas. Sua assistente Janet Morrison enviava mensagens frenéticas. Juíza Cruz, onde você está? A audiência de Peterson é em 30 minutos. Os advogados estão aqui perguntando sobre atrasos. Por favor, me ligue de volta. Há rumores de que algo aconteceu. Marina respondeu imediatamente. Diga aos advogados de Peterson que vamos remarcar. Surgiu um imprevisto mais importante. Limpe minha agenda da tarde. Ela percorreu os contatos até encontrar o número que procurava. Juíza-chefe Margaret Carter, chefe administrativa de todo o distrito judicial. Margaret, sou Marina. Marina, graças a Deus. Ouvi dizer que houve algum tipo de incidente. Você está bem? Já estive melhor, Margaret. Preciso que faça algo por mim. Sem perguntas agora. Claro. Diga-me o que precisa. Entre em contato com o escritório de segurança do tribunal e peça para preservar e copiar imediatamente todas as imagens de vigilância desta manhã. Entre 8h45 e 9h15. Todas as câmeras, todos os ângulos. E faça várias cópias, armazenadas em locais diferentes. Houve uma pausa. Marina, o que aconteceu exatamente esta manhã? Ela respirou fundo. Um policial chamado Gonzales passou quase 1 hora testemunhando, sob juramento, sobre como ele heroicamente subjugou um criminoso perigoso tentando invadir a propriedade do tribunal. O criminoso perigoso. Era eu, Margaret. No caminho para o trabalho, ele não apenas me prendeu. Ele me agrediu na frente deste tribunal, me chamou de animal sujo e disse que eu deveria estar em uma jaula. O silêncio do outro lado da linha durou quase 30 segundos. Cristo, Marina, você está bem? O que precisa? Devo chamar o FBI, a Procuradoria-Geral? Não ainda. Agora, preciso que essas gravações de vigilância sejam preservadas e que você faça algumas ligações. Quero que todos os casos nos quais o oficial Gonzales prestou depoimento nos últimos 5 anos sejam revisados. Cada um deles. Considere feito. Mas, Marina, você não pode conduzir este caso sozinha. Há um conflito de interesses. Margaret, em cerca de 10 minutos estarei de volta ao tribunal vestindo minha toga judicial. O oficial Gonzales vai descobrir exatamente quem agrediu esta manhã e, mais importante, quem tem o poder de garantir que ele enfrente as consequências. Henderson retornou carregando uma bolsa de vestes e uma pequena caixa de madeira. Suas vestes, sua honra e seu martelo. Marina se levantou e abriu o zíper da bolsa, revelando a toga preta esvoaçante que havia sido sua armadura por mais de 2 décadas.
Ao calçá-la, sentiu a transformação. O tecido acomodou-se sobre seus ombros como um manto de autoridade. Cada dobra lembrava o poder que exercia, os juramentos que tinha tomado e a justiça que jurara proteger. Ela abriu a caixa de madeira e retirou o martelo cerimonial, seu peso familiar reconfortante na mão. Gravadas no cabo estavam as palavras: "A justiça é cega, mas vê tudo." "Henderson", disse ela, ajustando as vestes. "Quando retornarmos ao tribunal, quero que você..." "Sim, meritíssima. Como gostaria de ser anunciada?" Marina endireitou-se, tomando toda a sua altura. A honorável juíza Marina Cruz, presidindo. Ela olhou para o pequeno espelho na parede. O hematoma em sua bochecha ainda era visível, mas agora servia a outro propósito. Não apenas prova da brutalidade de Gonzales, mas símbolo do quão longe o sistema havia caído e de quão completamente estava prestes a ser restaurado. Quando o tribunal foi retomado, todos aprenderiam o verdadeiro significado da justiça. "Todos de pé", anunciou Henderson, com voz que reverberou pelo tribunal. Impondo silêncio absoluto, o tribunal estava em choque. O oficial Gonzales, encostado casualmente na mesa do promotor, ficou rígido. O juiz Donovan, ainda sentado na cadeira que não era sua, parecia pálido como a morte. O promotor abriu a boca sem emitir som. Marina Cruz entrou pela porta do juiz, vestindo sua toga completa com detalhes dourados, refletindo a luz do teto. Movia-se com o ritmo de alguém que havia trilhado aquele caminho milhares de vezes. Na mão direita, carregava o martelo cerimonial. O silêncio era absoluto. Ela tomou seu lugar atrás do banco e sentou-se lentamente, deliberadamente. Seus olhos percorreram o tribunal, observando cada rosto chocado, cada queixo caído, cada pessoa que finalmente entendia a magnitude do que acontecera. "Oficial Gonzales", disse calmamente, sua voz carregando toda a autoridade judicial. "Pode permanecer de pé." Gonzales parecia prestes a desmaiar. Seu rosto mudou de vermelho para pálido e esverdeado em segundos. "Meritíssimo", gaguejou o juiz Donovan, levantando-se da cadeira. Marina interrompeu com tom seco, mas controlado. "Obrigada por gerenciar meu tribunal durante meu atraso. Pode retornar à sua própria pauta. Eu lidarei com este assunto daqui." Donovan praticamente correu para fora do tribunal, sua toga esvoaçando atrás dele, como se fosse perseguido por fantasmas. Marina voltou sua atenção para Gonzales, visivelmente tremendo. "Oficial Gonzales, há pouco mais de 2 horas, você prestou depoimento sob juramento neste tribunal. Lembra-se do que disse?" Gonzales não conseguia formar palavras. "Vou refrescar sua memória", continuou Marina. "Você afirmou, e cito, essas pessoas sempre afirmam ser advogados, juízes, senadores, qualquer coisa para evitar responsabilização. Lembra-se disso?" Ele assentiu fracamente. "Você também disse que me citei outro ativista intitulado Buscando um Dia de Pagamento e que já tinha visto esse manual antes. É preciso?" O tribunal estava tão silencioso que o zumbido do ar-condicionado parecia um rugido, e talvez o mais memorável. A voz de Marina ficou ainda mais fria. "Você disse que pessoas como eu precisam aprender que ações têm consequências. Lembra-se?" As pernas de Gonzales tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Marina enfiou a mão sob o banco e retirou um tablet. "Oficial Gonzales, gostaria de lhe mostrar algumas evidências recém-chegadas ao meu conhecimento." Ela virou a tela em direção ao tribunal. Imagens nítidas das câmeras de segurança da escadaria mostravam todo o incidente daquela manhã de vários ângulos. "Esta é a filmagem da câmera número 7, com visão desobstruída da entrada principal." Ela tocou na tela iniciando o vídeo. O tribunal assistiu horrorizado. Lá estava Marina caminhando calmamente em direção ao tribunal em suas roupas civis. Lá estava Gonzales bloqueando o caminho. Então, sua agressão não provocada. O tapa que girou a cabeça de Marina, o aperto brutal em sua garganta, as algemas. E então, as próprias palavras de Gonzales ecoaram. "Animais imundos como você pertencem a gaiolas, não a couras.
Vários jurados de outros casos na galeria levantaram-se e saíram com desgosto. Oficial Gonzales, disse Marina, pausando o vídeo, você vê alguma agressão verbal ou ameaça vinda de mim neste registro? Martinez permaneceu em silêncio. Sua carreira se desintegrava diante de seus olhos. Agora, continuou Marina, vamos analisar sua alegação de que sua câmera corporal apresentou defeito. Ela deslizou para um novo arquivo. Esta é uma filmagem de backup da sua própria câmera corporal, carregada automaticamente no sistema de armazenamento em nuvem do condado a cada 60 segundos, um sistema que você convenientemente esqueceu que existia. O novo vídeo começou a ser reproduzido e a voz de Gonzales ecoou pelo tribunal, carregada de arrogância e desdém. Mas desta vez não havia cortes, não havia manipulação. Cada gesto, cada palavra do policial estava registrado. Olha só essa audácia, achando que pode simplesmente entrar no meu tribunal, rugiu a gravação pelos alto-falantes. Ambéis, Tuttle, essas pessoas precisam aprender seu lugar. Hora de dar outra lição. A promotora, Sandra Wallace, tentava organizar os papéis, visivelmente tentando se distanciar da catástrofe que se desenrolava à sua frente. Mas Marina não havia terminado. Policial Ramírez. Policial Delgado, chamou, e os dois oficiais que haviam testemunhado a favor de Gonzales sob juramento se viraram meio surpresos. Vocês desejam revisar suas declarações? Os dois homens, já se encaminhando para a saída, assentiram. E aqui, continuou Marina, avançando o vídeo no tablet, a perspectiva da câmera corporal do próprio Gonzales, mostrando o momento exato em que ele cometeu agressão criminosa contra um juiz federal. As palavras pairaram no ar. Juiz federal. Gonzales sentiu os joelhos fraquejarem. Agarrou-se à mesa do promotor para não cair. Mas espere, disse Marina, com um tom quase coloquial, abrindo um novo arquivo no tablet. Tem mais. O áudio da câmera corporal do policial Delgado preencheu o tribunal. Bom dia, disse a voz de Delgado, clara e calma, captando sua conversa com Ramírez enquanto Gonzales atacava Marina. Cara, ele está realmente pirando com isso. Ela realmente é alguém importante? Não, respondeu Ramírez. Olha só ela. Gonzales sabe o que está fazendo. Provavelmente só mais uma rainha da burocracia tentando enganar o sistema. Risadas abafadas ecoaram pelos alto-falantes. Alguns espectadores da galeria observaram Gonzales com repulsa crescente. Oficial Gonzales, disse Marina, colocando o tablet sobre a mesa. Você me perguntou antes se eu tinha algum tipo de verificação profissional. Bem, eu tenho, respondeu ela, apontando para o selo judicial dourado atrás de seu banco. Depois para sua placa de identificação e, finalmente, para a pintura a óleo pendurada no saguão. Sou a juíza-presidente deste tribunal há 23 anos, oficial Gonzales. Em todos os casos nos quais você testemunhou, em todos os mandados que solicitou e em todas as buscas realizadas nesta jurisdição, atuou sob minha autoridade. Gonzales finalmente encontrou a voz, mas saiu apenas como um sussurro. Meritíssima, eu não sabia, repetiu Marina lentamente, deixando cada sílaba pesar. Você não sabia porque não se preocupou em verificar. Viu apenas uma mulher negra e assumiu o pior. Viu alguém que imaginava ser impotente e decidiu abusar do seu poder. Ela se inclinou ligeiramente à frente. Mas há algo mais que você não sabia, disse Marina, fazendo o tribunal prender a respiração. Nos últimos 6 meses, conduzi uma investigação sobre padrões de má conduta e preconceito racial neste departamento, em parceria direta com a Divisão de Direitos Civis do FBI. O rosto de Gonzales ficou completamente branco. Este incidente desta manhã, oficial Gonzales, não foi aleatório. Você estava sob investigação e acabou de fornecer a evidência mais perfeita que poderíamos esperar. Marina ergueu seu martelo, segurando-o à frente. Oficial Gonzales, você disse que ações têm consequências? Você estava certo. O martelo desceu com um som que ressoou como trovão. Gonzales desabou em sua cadeira completamente dominado.
Sua carreira, sua reputação e possivelmente sua liberdade agora pendiam por um fio. 20 minutos depois, quando o tribunal retomou a sessão, a atmosfera estava transformada. Advogados, escrivães e oficiais de justiça entraram silenciosamente na galeria, atraídos por rumores sobre o mais espetacular ensaio de justiça já visto naquele edifício. Gonzales sentou-se, curvado, na cadeira do réu. Seu uniforme estava amassado, seu rosto pálido. Seu advogado, Michael Carter, defensor público, lançava olhares ansiosos para seu cliente. Marina Cruz voltou ao banco com a mesma dignidade contida que demonstrava há décadas. Mas agora todos os olhos a viam de maneira diferente. Esta não era uma juíza qualquer. Esta era a mulher brutalmente agredida pelo homem que agora tremia diante dela. Oficial Gonzales, começou Marina, com voz firme, carregando 23 anos de autoridade judicial. Antes de prosseguirmos com as graves acusações criminais que você enfrenta, acredito que todos neste tribunal merecem entender exatamente quem você agrediu esta manhã. Ela se levantou, movendo-se ao redor do banco e encarando diretamente a galeria. Meu nome é Juíza Marina Cruz. Sirvo como juíza-presidente deste tribunal há 23 anos. Fui nomeada pelo governador Richardson em 2001 e confirmada pelo Senado por votação unânime. Sua voz ficava mais firme a cada palavra, ecoando pela sala, deixando claro que, finalmente, a justiça estava prestes a ser restaurada. Das suas 1.089 prisões de pessoas de cor, 432 casos foram contestados formalmente em tribunal, resultando em evidências de uso excessivo de força, detenção injustificada ou discriminação racial documentada. Cada uma dessas ocorrências, oficial Martinez, demonstra um padrão que não pode mais ser ignorado. O tribunal estava em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltavam para Martinez, cuja expressão oscilava entre incredulidade e pânico. Oficial Martinez, continuou o juiz Williams. Cada palavra carregada de 23 anos de autoridade. Durante toda a sua carreira, você teve a responsabilidade de proteger e servir a comunidade. Em vez disso, você abusou dessa confiança repetidamente, atingindo os mais vulneráveis, baseando suas ações em preconceito, não em lei. Ela fez uma pausa, permitindo que a gravidade de suas palavras penetrasse no silêncio do tribunal. Cada um desses números, disse, apontando para o gráfico no cavalete, representa uma vida prejudicada, um cidadão injustamente tratado, uma violação de direitos civis. Hoje você não apenas agrediu um juiz federal, você provou que esse padrão continua. Martinez começou a tremer, tentando processar o peso do que acabara de ouvir. Seu advogado sussurrava palavras de consolo, mas era inútil. A evidência era esmagadora. Oficial Martinez, este tribunal tem uma decisão a tomar. Com base nos registros nas filmagens desta manhã e nas investigações em andamento, você está oficialmente sob custódia por violação de direitos civis, agressão contra um oficial judicial e perjúrio. O martelo cerimonial bateu com força sobre a mesa, reverberando pelo tribunal. Alguns espectadores prenderam a respiração. Outros suspiraram em alívio, sabendo que a justiça finalmente começava a se impor. Além disso, continuou o juiz Williams, o Departamento de Justiça Federal será imediatamente notificado e uma investigação completa será conduzida para determinar a extensão das violações e o envolvimento de outros oficiais neste padrão de conduta discriminatória. O olhar de Martinez caiu para o chão. A realidade finalmente se impôs. Não havia saída, não havia desculpas, não havia escapatória. Cada ação, cada palavra, cada abuso havia sido registrado, revisado e agora seria punido. Meu lugar? Oficial Martinez, concluiu o juiz Williams, sua voz firme e ecoando pelo tribunal. Não é apenas julgar crimes comuns. Meu lugar é garantir que a lei seja aplicada de maneira justa, que aqueles que abusam de seu poder sejam responsabilizados e que a justiça, acima de tudo, seja servida. Ela se recostou,
martelo ainda em mãos, observando a transformação no ambiente, a tensão nos corredores, o murmúrio surpreso dos advogados e o tremor de um policial que pensou que podia intimidar o sistema judicial sem consequências. E, a partir deste momento, o oficial Martinez disse, com olhos que queimavam determinação: "Você aprenderá que na justiça nada escapa à verdade. E ninguém está acima da lei." O tribunal explodiu em murmúrios e cochichos contidos, enquanto Marina Cruz permanecia imponente, símbolo vivo de autoridade, experiência e retidão. A lição estava gravada para todos. Abuso de poder nunca passaria despercebido e a justiça finalmente triunfaria. Um caminho que às vezes leva anos, mas que sempre encontra sua direção. Hoje, oficial Martinez não é apenas um homem derrotado. Ele é a prova viva de que o abuso de poder encontra resistência, de que aqueles que pensam estar acima da lei serão responsabilizados e de que cada vítima silenciada merece ter sua voz ouvida. A queda de um só homem desencadeou uma onda de transformação que atingiu todo o sistema judicial e policial. O condado nunca mais seria o mesmo. Departamentos inteiros foram reformados, protocolos de supervisão foram implementados e os direitos civis passaram a ser monitorados com rigor. Cidadãos antes amedrontados encontraram coragem, inspirados por um exemplo de integridade e resiliência. Conselhos de supervisão comunitária surgiram e programas de treinamento foram redesenhados com foco em justiça, equidade e respeito às leis constitucionais. O martelo que desceu naquela manhã não apenas concluiu o julgamento de Martinez, mas simbolizou a retomada da confiança pública no sistema. As imagens daquele dia da juíza Williams enfrentando o abuso de poder e transformando uma situação de violência em justiça pura viralizaram, chegando a milhões ao redor do mundo. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de seu condado aprenderam que a verdade e a justiça podem prevalecer, mesmo diante da corrupção mais enraizada. Martinez, isolado em sua cela federal, refletia sobre cada ação, cada insulto, cada abuso que cometeu. Ele pensava na arrogância que o fez acreditar que ninguém poderia detê-lo. Mas a justiça, embora silenciosa por anos, mostrou que sempre observa, sempre lembra, e que quando chega a hora, age com força total. E a comunidade, transformada, mais vigilante, mais engajada, mais consciente de que a justiça é uma responsabilidade compartilhada. Jovens advogados inspirados pela coragem da juíza Williams escolheram carreiras em direitos civis, prometendo não repetir os erros do passado. Programas de treinamento policial focados em ética, diversidade e direitos constitucionais foram implementados em todo o país, com o nome da juíza Williams associado a uma nova era de justiça e responsabilidade. A história daquele dia se tornou uma lenda moderna. Uma lição sobre coragem, responsabilidade e a importância de nunca permitir que o medo ou a arrogância silenciassem a lei. A justiça, às vezes lenta, às vezes invisível, finalmente encontrou sua voz. E quando ela fala, ninguém escapa. O tribunal, agora renomeado em homenagem à juíza Williams, permanece como um farol. Um lembrete de que o poder não é absoluto, que a lei não é seletiva e que a verdadeira autoridade reside na integridade, na coragem e no compromisso com a justiça para todos. E assim, enquanto milhões assistem e aprendem com o exemplo de um único dia de coragem histórica, a mensagem é clara. Nunca subestime o poder de quem defende a justiça. Nunca subestime o poder de enfrentar os valentões. E nunca duvide de que a verdade sempre encontra o seu caminho. Compartilhe esta história, se você acredita que a justiça deve ser para todos, sem exceção. Clique em curtir, se quiser ver mais relatos de coragem triunfando sobre a corrupção. E inscreva-se porque histórias assim acontecem todos os dias.
E todos merecem conhecê-las. Sua história pode ser a próxima. A verdade sempre encontra o caminho, e quando o faz, ninguém pode pará-la.